A semana foi marcada não só por tudo que acontece nos Estados Unidos, nas eleições americanas, mas por acontecimentos que envolvem segurança da informação aqui no Brasil. Aconteceu no site do STJ, em todo o sistema do segundo principal tribunal deste país, aquele que foi considerado o mais grave ataque hacker da história do Brasil. Pois é, o Superior Tribunal de Justiça tem o site fora do ar ainda, depois desse ataque. Nós estamos com o Alan Costa, especialista em cibersegurança, para falar conosco. Tudo bem, Alan, como vai? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Como isso é possível? A gente vai imaginando com o passar do tempo que cada vez mais os sistemas mais nevrálgicos, que envolvem segurança, que envolvem o sistema financeiro, vão evoluir cada vez mais para evitar que esse tipo de coisa aconteça. O problema, Alan, seria que, do outro lado, quem desafia esses sistemas também evolui com o passar do tempo? Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Um ataque dessa magnitude é mais ou menos como um desastre aéreo, né? Desastres aéreos nunca acontecem por uma única causa. Eles são uma combinação de fatores que acabam desembocando numa tragédia. É mais ou menos a mesma coisa. E aí, isso que você falou faz todo sentido. De um lado, nós temos, sim, um processo de evolução constante da capacidade desses cybercriminosos, né, desses hackers que fazem esses ataques, de aprender novas técnicas, desenvolver novas habilidades que os tornam cada vez mais difíceis de prever, né, de antecipar os movimentos. Mas também tem do outro lado, do lado das instituições ou das empresas que sofrem esses ataques, uma necessidade muito grande de fazer o que nós chamamos de elevar o nível de maturidade quanto à postura de segurança digital. Porque nós viemos de um mundo em que muitas empresas e instituições enxergavam uma espécie de uma divisão, né, entre o mundo que era predominantemente físico no passado, e ele começou a evoluir para que cada vez mais as empresas utilizassem meios digitais, a internet, e por muito tempo nós vivemos numa espécie de ambiente híbrido, em que a gente separava isso, o mundo físico do mundo digital. Hoje essa separação simplesmente não existe. Não se trata mais de estar no mundo físico ou no mundo virtual. Se trata de estar num mundo que, por definição, passa a ser um mundo digital. Mas muitas empresas e instituições ainda não fizeram essa transição na mentalidade. Eu vi, por exemplo, uma declaração numa notícia, né, de um profissional envolvido na situação do STJ, que falava de uma espécie de luto instalado, porque um ataque dessa magnitude é algo que a gente não consegue prever. E aí está o problema, porque a gente não pode se dar ao luxo de achar que determinadas coisas vão ou não vão acontecer. No mundo de hoje, com a sofisticação existente nesses criminosos, a gente tem que estar pronto para qualquer tipo de eventualidade. Então essa mentalidade precisa evoluir para uma mentalidade mais segura que possibilite lutar pelo menos com igualdade de condições com a sofisticação desses hackers e desses cybercriminosos. Alan, pelas informações que chegaram, os hackers simplesmente criptografaram todo o acervo de processos e o backup de tudo que havia sido registrado pelo STJ, além de outras coisas, que era bloquear conta de e-mail, acesso a e-mail, tudo mais e tal. Há ataques e ataques, né? Por exemplo, muita gente deseja burlar sistemas para simplesmente colocar lá uma imagem na tela de um portal, por exemplo. Ou entrar na página de alguém que seja o seu antagonista para dizer algo que você quer revelar sobre ele. Então, uma coisa que é expor alguém. Outra coisa é quando você faz uma cópia de tudo aquilo, ou criptografa tudo que há de acervo e com um modelo de acervo que envolve segurança, envolve dados sigilosos, entre outras coisas. Você já tinha visto algo de tamanha magnitude aqui no Brasil? Não, com essa magnitude nunca. Esse provavelmente é o ataque mais devastador de que se tem notícia na história dos crimes digitais aqui no Brasil. Como você bem disse, né, as motivações são as mais variadas, né? Então a gente tem desde esses ativistas, né, que muitas vezes até não fazem com nenhuma intenção de causar grande prejuízo, a não ser elevar o próprio nome, né? Muitos hackers têm isso, né? Eu consegui invadir A, o B ou C,
e aí eles fazem, como você disse, colocam lá uma página dizendo, olha, eu estive aqui e tal, mas infelizmente para nós, né, para as empresas, para as instituições, essa fase é uma fase que talvez esteja superada, ela é uma fase mais romântica dessa ideia de invasões cibernéticas. O que a gente percebe nos tempos recentes, principalmente depois da pandemia no Brasil, depois que começou o coronavírus, os hackers eles estão começando a desenvolver hábitos muito mais orientados a causar danos efetivos, como esse que foi causado ao STJ, ou a obter recompensas financeiras, efetivamente. A gente tem, ao longo dos últimos meses, várias notícias na mídia e muitas outras empresas que não viraram notícia, mas que nós sabemos que acabam sendo vítimas desse tipo de ataque, com ataques de hackers que fazem algo parecido como o que foi feito no STJ, criptografam todos os dados e pedem resgates, né, para que esses dados sejam devolvidos ou para que as informações que foram roubadas não sejam vazadas na internet, porque nós estamos com a realidade de ter que lidar hoje com um negócio chamado LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá para o invasor uma arma a mais. Por quê? Porque as empresas passam a ter uma responsabilidade muito grande no que tange à proteção dos dados que eles detêm dos usuários que fazem negócios com essas empresas. E aí, quando o hacker consegue sequestrar isso, ele pode utilizar uma estratégia tanto de pedir um resgate para devolver as informações, quanto de pedir um resgate para que ele não vaze essas informações na internet, o que poderia trazer prejuízos não só de imagem, mas efetivamente financeiros, em função das multas previstas na LGPD, para essas empresas que são atacadas, e isso a gente tem visto isso acontecer com uma frequência cada vez maior, infelizmente. Zaidan. Alan, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde. O Tecmundo cita o bastidor, aliás, há duas informações do bastidor que eu queria que você comentasse. E essa citada pelo Tecmundo diz que ontem técnicos do STJ encontraram um pedido de resgate com o contato dos hackers para negociação. A gente sabe que a Polícia Federal está investigando, isso é óbvio, mas isso não os inibiu de, depois dos ataques de segunda e terça, na quinta, terem apresentado ali um pedido de resgate, geralmente pago aí em essas moedas virtuais e tal. Exato. E a outra informação, também do bastidor, é que uma tal Global Web, que até seria ligada lá ao ACEF, aquele advogado que foi do Flávio Bolsonaro, do Queiroz e tal, que ela é responsável pela segurança digital do STJ. Então eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, se quando eles apresentam esse tipo de pedido de resgate, se há alguma maneira de, por esse pedido, chegar à fonte do hackeamento e do pedido de resgate. E segundo, se o que aconteceu demonstra alguma falha da empresa responsável pela segurança digital do STF, do STJ. Maravilha, vamos lá. No que tange a primeira pergunta, né, que se a gente consegue chegar no autor do cyberataque através desse pedido de resgate, isso é muito improvável, tá, Zaidan? Por quê? Porque um ataque dessa magnitude, pela proporção que ele tomou e pela estratégia de ataque que aparentemente foi adotada, isso não é coisa de amador. Isso é coisa de gente que sabe o que está fazendo e que preparou esse ataque por muito tempo. Isso não é algo que acontece do dia para a noite. O cara acorda e diz assim, hoje eu vou destruir tudo que tem lá no STJ. Não. Isso provavelmente é algo que veio sendo construído ao longo do tempo, passo a passo, né, para que o criminoso ou os criminosos pudessem ter acesso de uma forma tão ampla quanto necessário para poder causar um dano dessa magnitude. E se foram profissionais, eu vou colocar esses profissionais entre aspas, né, que fizeram esse ataque, esses, de novo, entre aspas, profissionais, eles são muito hábeis em esconder os seus vestígios, né, em não deixar rastros. Então é muito difícil de conseguir chegar. Não quer dizer que seja impossível, mas é bastante improvável. Né? Quanto mais sofisticado o ataque, melhor é a qualificação desse hacker, e quanto mais qualificado ele é, mais capaz ele é de esconder o seu rastro. No que tange a potencial falha na segurança, é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala de segurança digital, né, de proteger os nossos ativos que estão na internet, não existe nada 100% seguro. Isso é uma ilusão, é uma utopia.
Por quê? Porque, por exemplo, um tipo de ataque que muitas vezes é utilizado é o que a gente chama em segurança digital de ataque de 0 dia, né? O Zero Day Attack, que vem do inglês. Um ataque de 0 dia quer dizer o seguinte, quer dizer que o hacker descobriu uma falha de segurança que ninguém sabia que existia. Portanto, se ninguém sabia que existia, você não tem como se proteger de algo que você sequer conhece. Então, a estratégia de uma empresa ou de um órgão público, de uma instituição que pretende construir uma política efetiva de proteção dos seus ativos digitais, ela tem que ser baseada no que a gente chama de uma estratégia de proteção centrada em monitoramento, detecção e resposta. O monitoramento quer dizer o seguinte, eu tenho que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando tudo que está acontecendo aqui. Porque à medida em que eu estou o tempo todo observando, eu consigo detectar quando algum tipo de incidente acontece. Um incidente não necessariamente ele é danoso. Ele pode ser um programa dentro da rede que devia se comportar de uma maneira e deu um erro e se comportou de outra. Isso não é um ataque malicioso. Mas eu tenho que identificar esses incidentes, porque à medida em que esses incidentes acontecem, eu tenho a condição de verificar se ele é uma tentativa de ataque efetiva, e aí, uma vez que eu estou monitorando e detectei, eu preciso responder a esse ataque de maneira efetiva. O que é possível dizer, de uma maneira muito superficial, porque evidentemente eu não conheço toda a estrutura que seguramente o STJ deve ter lá, própria ou de outras empresas que os assessoram, é que talvez o processo de monitoramento tenha sido ineficiente para detectar esses sinais, para detectar a forma como esses incidentes começaram a acontecer, o que atrasou o processo de resposta. O segredo da proteção é a velocidade de resposta para que os danos possam ser contidos. Então, o que provavelmente aconteceu é que a velocidade com a qual o STJ conseguiu detectar esses incidentes aí de segurança não foi suficiente para conseguir conter todo o estrago que foi feito, e aí acabou tendo essa situação incrível, né, e tremendamente trágica do maior ataque cibernético de que se tem notícia em território brasileiro. Ô Alan, uma última da minha parte. Recentemente o parlamento australiano denunciou hackers chineses. Eles não têm dúvida, pela informação da inteligência australiana, de que os ataques partiram da China. Inclusive houve até um incidente diplomático, porque claramente o parlamento australiano disse que esses hackers não conseguiriam agir sem o apoio do Estado chinês. Também houve denúncias parecidas, já aconteceu no Reino Unido, na Suécia recentemente, também em relação à China. Os hackers russos frequentemente são apontados como responsáveis pela entrada, até com certa facilidade, em sistemas públicos, né, inclusive de países importantes, países desenvolvidos e tal. Então, você falava no início da nossa conversa que eles estão cada vez mais sofisticados e é preciso que a resposta seja cada vez mais sofisticada e abrangente. O Brasil, e aqui falando não só do sistema público, mas também privado, bancos, etc., mas também o governo, o Brasil está muito atrasado na defesa dos arquivos digitais? Zaidan, eu não acredito que o Brasil esteja defasado na sua capacidade de defender os seus ativos digitais. Mas nós estamos, sim, um pouco defasados no que se relaciona à nossa mentalidade relacionada a essa necessidade de proteção, né? Como eu comentei na primeira resposta, nós ainda estamos correndo atrás da necessidade de entender que hoje não é concebível você imaginar ter qualquer tipo de negócio existindo no mundo, que, como eu disse, é um mundo cada vez mais digital, sem que essa estratégia de segurança esteja pensada. O que acontece é que, tipicamente, até muito pouco tempo atrás, quando nós falávamos de segurança digital, as pessoas acreditavam que simplesmente ter algumas soluções que nós chamamos no meio, né, por exemplo, um firewall, né, que é um software que coloca lá uma barreira de entrada, ou que tem um antivírus e tal, que isso era suficiente. Mas isso hoje está longe de ser suficiente, porque a gente tem um elemento humano dentro desse processo, sem o qual nenhuma estratégia de segurança vai ser efetiva. A ampla maioria dos ataques acontecem não porque a ferramenta tecnológica utilizada para proteger
não era adequada. A maioria dos ataques acontecem porque o elemento humano, que é quem planeja a estratégia de defesa, que é quem constrói essas barreiras e quem monitora tudo o que está acontecendo, lógico que com auxílio de ferramentas, inteligência artificial e etc., acaba falhando na forma como faz isso. Somos nós que, na maioria das vezes, acabamos abrindo essas brechas. Então, o que nós precisamos, de uma maneira bastante urgente no Brasil, não é necessariamente desenvolver a capacidade de defender, mas é desenvolver a percepção de que hoje, quando nós falamos em proteção digital, nós não podemos mais falar coisas como, puxa, mas isso é muito caro, quanto é que custa proteger? A pergunta não é mais quanto custa proteger, a pergunta é quanto custa não proteger. Porque a consequência de um ataque como esse, que aconteceu no STJ, isso é incalculável, né? Do ponto de vista econômico, isso nem toca o tamanho do prejuízo que vai se sentir ao longo de muito tempo ainda, do ponto de vista da operação, da integridade das informações, da confiabilidade e de tudo que está dentro desse contexto. E se a gente traz isso para o mundo das empresas, é a mesma coisa. Há pouco tempo nós tivemos a Garmin, que é uma empresa americana, isso foi publicamente divulgado, né, que sofreu um ataque de ransomware, de sequestro do seu dado, muito parecido até com o que aconteceu no STJ, e comenta-se, né, que eles tiveram que pagar 10 milhões de dólares pelo resgate. Só que esse é o custo financeiro. E o custo de imagem, de perda de clientes que deixaram de usar os sistemas da companhia porque não confiam mais? Então, a síntese dessa história toda, Zaidan, é que nós precisamos evoluir em termos de mentalidade para que as empresas, instituições e órgãos públicos do Brasil compreendam o custo da não proteção, ao invés de só ficar fazendo conta do quanto custa proteger efetivamente esses ativos tecnológicos. Excelente conteúdo, valeu. Alan Costa, especialista em cibersegurança, muitíssimo obrigado, Alan, pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Voltaremos a nos falar sem dúvida, esse tema é palpitante e as pessoas estão muito interessadas em saber mais sobre isso. Muito obrigado, até uma próxima. Maravilha, Ronald. Eu que agradeço. Um abraço a você, ao Zaidan e aos ouvintes. Abraço.